Da primeira parada, a comitiva do presidente eleito Jair Bolsonaro. E aí haverá a definição se em carro aberto ou se no Rolls Royce presidencial usado pelos presidentes, por vários dos presidentes nas posses presidenciais e também em outras cerimônias. Um carro que serve à presidência da República desde o governo de Getúlio Vargas, circulou pela primeira vez numa cerimônia de Dia do Trabalho e atualmente é usado essencialmente em posses presidenciais. Heraldo, não me lembro de alguma outra ocasião em que esse carro seja usado, às vezes para receber uma autoridade, mas é raro, é mais nas posses mesmo. Da Catedral, essa é a Catedral de Brasília e o carro bem próximo. Aí está a chegada do presidente eleito Jair Bolsonaro, preparativos para a descida dele, aí está. O presidente eleito Jair Bolsonaro, os homens que vão fazer o corpo a corpo, a segurança desce direta do carro, que o trouxe até a esplanada dos ministérios. Com ele um dos filhos, Carlos Bolsonaro, frente à Catedral de Brasília, a gente vê ali a primeira-dama Michele. Nesse trajeto, um abraço no vice-general Hamilton Mourão. Também está aí o general Heleno. Um abraço no general Heleno, que cumprimenta agora. Futuro chefe do Gabinete de Segurança Institucional. A cena para o público. O filho dele também, Carlos, acompanha. E ele então dá os primeiros acenos aí, vai cumprimentando todos. Está o casal Bolsonaro. O Rolls Royce, Gotino, está lá, ó, posicionado, capota aberta. Carro presidente eleito chamando patrimônio alguém. Da República. Aí o casal aberto, junto. Ó. Carro aberto ou carro fechado? O que você acha? O céu de Brasília não está bonito. Brasília tem um céu lindo, maravilhoso em dia de sol, mas a gente viu muitas nuvens. Eu acho que dá tempo para o desfile aberto pelo tempo. Pelas condições climáticas, embora não esteja um dia lindo de sol, daria tempo. Agora a gente vai saber da decisão em relação às questões de segurança. Eu acho que é o que realmente vai fazer a decisão ser tomada. Segue Jair Bolsonaro, ele cumprimenta. Está o responsável pela Catedral de Brasília. Ali próximo à Catedral de Brasília. Claro. Parece branco, mas é um vestido claro. Eu acredito que ele vai de carro aberto. Vamos aguardar. Olha só. Havia a possibilidade, foi levantada, a possibilidade até de ser feito um ritual, da esposa do general Hamilton Mourão, Paula Mourão, sendo eliminada porque seguiram as etapas previstas e que sempre acontece numa cerimônia de posse. Mas ele é recebido, então, pelo responsável. Havia expectativa de que o presidente eleito eventualmente entrasse na catedral, mas foi o padre João que foi até eles ali no início do cortejo. A cerimônia. E agora caminham juntos, de mão dadas, Bolsonaro e a esposa, cercados pelos agentes de segurança, do meio de transporte vamos ver para onde ele será encaminhado. Indo para o Rolls Royce, indo para o Rolls Royce, parece que foi feita a opção pelo carro aberto. Olha aí, Heraldo. Aí sim. Primeira-dama Michele, presidente eleito Jair Bolsonaro, opção pelo carro aberto no desfile do eixo monumental de Brasília, agora inclusive o presidente eleito Jair Bolsonaro entra no carro aberto sendo com a primeira acompanhado também Rolls Royce modelo 1952, presente dos dos filhos adultos do presidente. Michele Bolsonaro com um vestido claro, que foi feito por uma estilista de Brasília. Como previsto, 2 horas e 45 minutos. Então, nesse momento, nenhum atraso, o público fica São imagens de Brasília, às 2 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. O presidente eleito Jair Bolsonaro saúda as pessoas que vieram para sua posse, ao lado de sua esposa, Michele Bolsonaro, e Dona Michele, o carro logo atrás segue vai se dirigir para o Congresso Nacional em carro aberto no Rolls Royce presidencial, aliado pelos Dragões da Independência. Os batedores Sim, o Rolls Royce, como a gente está lembrando, que já foi usado pela Rainha Elizabeth numa visita ao Brasil e que serve à presidência da República desde o governo de Getúlio Vargas. Uma curiosidade sobre um personagem dessa posse, normalmente no Rolls Royce, Heraldo, vão o presidente eleito, a primeira-dama, desta vez há também um dos filhos de Bolsonaro, e no banco da frente, um motorista e um ajudante de ordens. Olha só que curioso, Heraldo, um dos ministros que toma posse hoje no Ministério da Defesa, general Fernando Azevedo Silva, esteve nessa mesma posição como ajudante de ordens de Fernando Collor na posse de Collor em novembro. General Fernando teve participações em vários setores e agora ele assumirá a partir de amanhã o Ministério da Defesa. Imagens ao vivo de Brasília, no momento em que começa o desfile em direção ao Congresso Nacional. Um trecho bem mais curto agora, um trecho de cerca de 1,5 km, tanto que ele é percorrido ao lado do carro. A gente tem não só
a cavalaria, mas a gente tem seguranças que seguem a pé o cortejo. O presidente, olha só, vai poder acenar ao público, ter um contato com o Bolsonaro público. Parece secar os olhos, emocionado. Ali, o presidente, não sei se e atrás do presidente eleito está um de seus filhos, Carlos Bolsonaro, que é vereador pelo Rio de Janeiro. O desfile oficial. Os filhos são sempre muito próximos ao presidente eleito. Agora sim, se dirige ao Congresso Nacional, no cortejo. Nesse momento, o público, conduzido pelos Dragões da Independência. E o público não podia os motociclistas à frente, e nós temos essa imagem porque à frente de todos há o carro da imprensa. Ele estava numa área reservada e o filho de Bolsonaro segue junto, dentro do Rolls Royce. Um cavalo ali dando um certo trabalho. O presidente Jair Bolsonaro, bem emocionado, não conteve as lágrimas quando iniciou o desfile oficial. Um primeiro incidente aí, isso segurança acontece dos Dragões da Independência, com a cavalaria, porque há muitas pessoas, há saudação por parte das pessoas. Justamente no começo tem muito grito, então tem muito estranhando, nos gramados. Se assusta e aí esses incidentes nessa altura do trajeto, o presidente eleito já consegue cumprimentar o público que está na esplanada dos ministérios. Impedindo o cortejo, o e que se aproxima das bordas da esplanada para poder cumprimentá-lo e ver mais de perto o cortejo passar. A pé, o desfile oficial, tem que ter um bom preparo físico ali, e eles vão correndo ao lado do carro oficial. Bolsonaro acena para o público. Muitas pessoas enfileiradas. Carlos Bolsonaro, o filho que acompanha o presidente no carro, é o segundo dos filhos de Bolsonaro. O mais velho é o senador eleito Flávio, ele é o segundo, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro é o terceiro dos filhos parlamentares do presidente. Plenamente durante a campanha presidencial, fazendo a comunicação, o contato direto do Desde cedo há uma grande movimentação em Brasília, na esplanada dos ministérios, é grande o público que veio para a posse de Jair Bolsonaro como presidente da República. Está ele saudando o público em carro aberto pelo eixo monumental de Brasília, ao lado de sua esposa, a futura primeira-dama, Dona Michele Bolsonaro, e logo atrás o filho, Carlos. O Heraldo, ainda não temos, importante lembrar para quem não assiste, ainda não temos números divulgados pela Polícia Militar. A principal função desse regimento pelas autoridades do público presente, mas tanto as imagens aéreas quanto as imagens feitas no chão nos indicam que há um grande público na esplanada dos ministérios. O Palácio da Alvorada, onde vai morar Bolsonaro. Ainda sobre essa questão do carro aberto, Heraldo, ontem eu conversava com um auxiliar próximo dos cortejos, das cerimônias mais solenes. Do presidente eleito, que me dizia o seguinte: se Bolsonaro puder fazer como quer, será de carro aberto, que era o que ele gostaria de fazer. Olha só, já se aproximam ali. Aí está o grupamento dos Dragões da Independência, que conduz o presidente eleito Jair Bolsonaro para a posse no Congresso Nacional. E saiu da Granja do Torto, uma das residências oficiais, e agora já está na esplanada dos ministérios, o chamado eixo monumental de Brasília, saudando aos brasileiros, às brasileiras que vieram ao Distrito Federal para esta cerimônia. É grande a movimentação das pessoas que estavam do outro lado e que agora se dirigem para a saudação ao presidente eleito. Todo mundo com seus celulares, todo mundo fazendo as suas gravações, tirando as suas fotos. O presidente eleito e daqui a pouco, primeira-dama Michele Bolsonaro. Eles estão bem pertinho, é um trajeto muito curto, mas fazem esse trajeto lentamente, e daqui a pouquinho, então, ele entra no Congresso. Estão se dirigindo ao Congresso, Heraldo, sempre lembrando que é uma casa que Bolsonaro frequenta como parlamentar desde o início da década de 90, iniciou o primeiro dos seus 7 mandatos em 1991. Tarde, Cris, você, boa tarde. São imagens ao vivo de Brasília, do cortejo que leva Jair Bolsonaro, presidente eleito, e a futura primeira-dama Michele para o Congresso Nacional, para a cerimônia de posse à presidência da República. Imagens de Brasília. E foi também no Congresso que Bolsonaro conheceu Michele, que trabalhava na Câmara. Recebidos por Eunício Oliveira e Rodrigo Maia, os presidentes do Senado e da Câmara.
eles chegam a apontar pessoas, porque o presidente eleito Jair Bolsonaro, como parlamentar, teve uma vida efetiva aqui em Brasília, conhece as cidades do Distrito Federal, os bairros, e a primeira-dama, futura primeira-dama também é de uma dessas cidades, Ceilândia, como você destacou. Agora ele já se dirige à entrada do Congresso, que como a repórter Zileide Silva nos mostrava há pouco, é a entrada externa, a entrada da rampa. Hoje não, hoje ele vai subir a rampa, a previsão é de que ele agora vai se aproximar da rampa principal e entrar caminhando pelo Congresso Nacional, ao Congresso Nacional. Assim, o presidente eleito não para de acenar, Michele Bolsonaro também, o público se aproxima das grades e chama bastante por ele. Elas se aproximam do ponto final dessa primeira etapa. Já sim se aproximando da rampa que dá acesso ao Congresso Nacional. Segunda parte o desfile em carro aberto, praticamente nesta etapa aqui chegando nesse momento, ao fim. parece que ele desce em direção à chapelaria. Vamos aguardar que a gente vai ter uma imagem mais aberta e vai saber com a chegada do carro presidencial, do Rolls Royce presidencial, Cristina Lemos, já bem pertinho da rampa tem informações pra gente, a gente segue aí com do Congresso Nacional. A imagem ao vivo do comboio presidencial. Cristina. Agora só os seguranças seguem a pé ao lado do carro. Que retorna à sua casa, Câmara dos Deputados, por onde ele esteve e ao por fundo 28 anos, passam os dragões da independência que conduziram o presidente eleito e que voltarão a participar dessa cerimônia na próxima etapa. Inclusive estrangeiras, 4 chefes de Estado no mínimo, toda a sua família está aqui, com exceção do filho que o acompanha. Portanto, aqui já estamos praticamente na conclusão deste desfile em carro aberto, porque o carro já se aproxima do local em que o presidente se dirigirá para nessa a sessão rampa. em que efetivamente Jair Bolsonaro toma posse como presidente da República. É o momento mais importante da solenidade. É daqui que Jair Bolsonaro sairá presidente do Brasil. É justamente um congraçamento junto ao Legislativo, uma homenagem à democracia. O presidente Jair Bolsonaro fará um juramento sobre a Constituição, jurando respeitá-la. Depois assinará o termo de posse. É um momento realmente muita emoção, é visível no presidente. Várias vezes no trajeto ficou visível que ele está emocionado. As pessoas próximas dizem que ele passou os últimos dias bastante ansioso, o que é super compreensível. E agora chega à base da rampa. Aí na base do Congresso, aí no Congresso Nacional, na rampa, o casal será recebido pelos casais. O presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara. De início ele é cumprimentado pelos responsáveis pelo cerimonial, tanto da Câmara quanto do Senado. E agora eles vão ao encontro dos presidentes da Câmara e do Senado. O vice-presidente eleito, ali uma indicação só do dispositivo cerimonial. O ritual é que as esposas seguem atrás dos eleitos, do presidente e do vice-presidente eleitos. E então, nesse momento, agora sim, o presidente eleito e o vice sobem pela rampa, com suas esposas, se dirigem para o contato com os presidentes da Câmara e do Senado. Maia, acompanhado também das esposas. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, deputado pelo DEM do Rio de Janeiro, reeleito, e sua mulher, Patrícia Maia, e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, ao lado da mulher, Mônica Paz de Andrade. Acontecendo dentro de instantes. Eduardo Ribeiro tem informações de outro ponto nesta cobertura jornalística da Record. Eduardo Ribeiro, você. Lembrando que o Congresso Nacional está em recesso. Essa é uma sessão extraordinária feita especificamente durante o recesso para dar posse ao presidente da República. Ela é uma cerimônia conjunta do Congresso, acontece no plenário da Câmara, mas ela é uma cerimônia do Congresso, portanto é presidida pelo presidente do Congresso, que é o senador Eunício Oliveira.
foi a de presidente eleito, vice-eleito, presidente da Câmara e presidente do Senado, acompanhados de suas respectivas esposas, se dirigem agora para a ala interna, para a área interna do Congresso Nacional, onde teremos a posse do presidente da República, do plenário Ulisses Guimarães, que é o maior plenário do Congresso Nacional, e é o plenário da Câmara dos Deputados, onde são feitas as sessões conjuntas da Câmara e do Senado, sessões do Congresso Nacional. Por essa rampa se chega ao Salão Negro do Congresso, que é um salão que serve tanto o Senado quanto a Câmara. Presidente do Senado, do outro com Rodrigo Maia. E aí agora o presidente eleito se encontra com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o ministro Dias Toffoli, o presidente do Supremo, que dá posse efetivamente ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Agora a gente vê o presidente de costas ainda, mas a gente sabe que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ali do lado esquerdo. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também cumprimentaram Jair Bolsonaro e o vice, Hamilton Mourão. Agora eles são separados da esposa. São imagens ao vivo de Brasília, da cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. No momento em que ele chega ao Congresso Nacional, é recebido pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, e pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e se dirige ao plenário Ulisses Guimarães, o plenário que será feita a sessão do Congresso Nacional, presidida pelo senador Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal, preside as sessões. Olha só, cruzando o salão, do Congresso, seguindo rumo ao plenário da Câmara. Cenário sorridente agora, do Salão Negro se chega ao Salão Verde, que é o salão específico da Câmara dos Deputados, e é pelo Salão Verde, para onde eles já estão, que se tem acesso ao plenário da Câmara dos Deputados. O presidente eleito Jair Bolsonaro conhece como poucos esses salões da Câmara dos Deputados. Teve 7 mandatos como deputado federal. E esta é uma curiosidade. A atuação, o contato ali no Salão Verde era uma das preferências que ele tinha, o contato com jornalistas, contato com parlamentares, neste Salão Verde. Dos deputados que você mais encontrava no Salão Verde, é o Jair Bolsonaro. E ele chega aí agora como presidente eleito para tomar posse. Salão Verde porque o carpete, ali há um tapete vermelho, mas o carpete é verde.